A paz, irmãos. Paz e graça. É muito bom estarmos reunidos como igreja. Nós temos que nos reunirmos e vibrarmos com o nosso Deus, nos alegrarmos com os louvores, e através dos louvores também alegrar o coração do nosso Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos, a palavra bíblica, e se a palavra é bíblica, ela é de Deus, porque a Bíblia, quando nós a lemos, o Senhor está falando ao nosso coração. É uma palavra à igreja. A aplicação que eu vou fazer sobre as igrejas lá da Ásia, que seja aplicada em cada irmão. É uma alerta. Nós temos que atentar para ouvir, sempre ouvir, porque os nossos olhos muitas das vezes nos desviam daquilo que precisamos ouvir, e principalmente guardar dentro do nosso coração e aplicar no nosso dia a dia. É um alerta para cada um de nós. No livro de Revelação, chama Apocalipse, nós vamos começar lendo no capítulo 1. Você que trouxe a Bíblia, do versículo 1 até o versículo 11. Ouça as advertências da palavra do Senhor, porque essas advertências eu as tenho aplicado à minha vida. É claro que nós somos limitados, precisamos da graça do Senhor cada dia, porque a nossa luta é tremenda neste mundo. E a palavra nos diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, esse versículo me chamou a atenção. Esse versículo um dia já me tocou várias vezes, onde me tocou muito, e a minha voz foi embargada ao ler este versículo. Estava eu e o Júlio lá na parte hospital, no dia 17/12/2011, o irmão Valtir de cama, e falou: ele leu o livro de Apocalipse, começa a ler. Comecei a ler e ele falava assim: tem alguma coisa difícil aí?
Tudo é revelado. Tudo é revelado. Eu fui lendo, mas quando chegou nesse versículo aqui, eu não terminei de ler. Aquele que nos ama. Irmão, você tenha consciência que Jesus te ama. Muitas das vezes nós esquecemos isso. Vem a tribulação, vem a luta, vem a dificuldade, as lutas do dia a dia do pecado. Nós esquecemos que Jesus nos ama. E ele continua dizendo aqui, João, e pelo seu sangue nos libertou. Não vai haver libertação, nem vai acontecer. O salvo, o crente, ele é liberto pelo Senhor, ele nos libertou. Cada um que está aqui sentado, que nesta noite experimentou a salvação completa, o toque do Espírito Santo de Deus, transformação de vida, e creu no Senhor, já foi liberto. É um liberto do Senhor. Nós devemos tomar posse disso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, dizendo aqui, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamado Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós poderíamos fazer palavras sobre cada igreja desta aqui, mas eu quero dizer para os irmãos, toda palavra que for dita aqui, você coloca na sua vida, como está a sua vida, como essa igreja, a igreja de Éfeso, como a igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmão, nós vemos aqui a pessoa aqui, é João, o apóstolo do Senhor Jesus, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, último apóstolo vivo por 90 anos. Foi perseguido e preso por Domiciano entre os anos de 81 a 96, em uma ilha chamada Patmos, no mar Mediterrâneo, Ásia Menor. Teve prisão por causa de crimes políticos. Se calcula um homem com 90 anos, servindo ao Senhor já de idade, agora abandonado numa ilha, preso. Ele falou: agora está tudo perdido, meus irmãos lá fora. Mas o Senhor tem algo para o João. O irmão preso nesta ilha, João ouviu a voz do Senhor, sua forte voz. E eu espero que cada um que ouça essa voz essa noite, porque o Espírito Santo fala conosco, tem falado à sua igreja. Nós somos privilegiados, irmãos, pelo que temos ouvido. E eu me alegro com as palavras, porque são palavras bíblicas, são palavras de Deus, de um Deus que nos ama, e que Ele nos perdoou e quer que nós tenhamos vida, e vida abundante com Ele. A voz como voz de muitas águas. A atenção de João não é para o que ele via, mas para o que ele ouvia, pelo que ouve. A sua atenção tem que ser para aquilo que você ouve. João ouve a voz de Cristo falando às suas igrejas. No caso, já foi lido aqui: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, com poder e autoridade. Tem dados ouvido a voz de Cristo? Tem dados ouvido a voz de Cristo? Jesus fala como grandes ondas a bater nas rochas de Patmos.
A voz de Jesus é poderosa, e quando ele fala, abafa qualquer outra voz. Qual a voz que tem dado os ouvidos? Qual a voz que tem dado os ouvidos? Quando Jesus fala, abafa toda a voz humana e todas as opiniões contrárias aos seus princípios. O que Jesus diz às suas igrejas é a palavra final. Suas palavras não podem ser refutadas, suas apreciações não podem ser rebatidas, seus vereditos não podem ser encobertos, suas promessas, como está escrito nesse versículo, e princípios jamais serão quebradas. As palavras de Jesus é absolutamente a verdade. A palavra final é de Jesus. Ele fala às suas igrejas em voz de trovão. Sua palavra é para nos chamar ao arrependimento. Como você está vivendo como igreja, que é templo do Espírito Santo de Deus, neste mundo que nós estamos? Vivendo como igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia? Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, essa palavra é para você ouvir. Para mim, eu já ouvi várias vezes, eu já li isso muitas vezes, e tenho ouvido, e estou ouvindo agora de novo, lendo e ouvindo. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste. Arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ser cristão significa amar ao Senhor Jesus Cristo. Não é ser membro de um local chamado igreja ou cristianismo. Mas cristão é aquele que ama o Senhor e a sua palavra. O amor e as paixões dos Efésios por Cristo se tornou fria e mecânica. Isso pode estar acontecendo com alguns. Eu tenho que me vigiar se não pode estar acontecendo comigo. Reuniões frias e mecânicas. Abandonar a pureza da doutrina, da moral e o zelo pela verdade. Envolvidos em imoralidades, substituíram a liberdade pela licenciosidade. Uma igreja que não era dedicada ao Senhor. Estamos nos identificando com a igreja de Éfeso? Mas a palavra do Senhor nos chama a atenção. Lembra-te, pois, onde caíste. Irmão, nós sabemos, se a minha vida hoje espiritualmente ela não está bem, eu sei muito bem por que não está. Eu sei de onde foi que começou esta queda. E muito mais, como cristão, o Espírito Santo nos lembra isso cada dia. Como está o meu louvor diante do Senhor hoje? Como está a minha meditação da palavra durante a semana, o trabalho, o dia? Como está? Como está a minha oração, a minha comunhão com o Senhor? Aonde eu parei? Lembra-te, pois, arrepende-te e volta à prática aquilo. E se não venho a ti, te moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Amém? Igreja de Esmirna, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias.
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a aprovação? Que passas, tu passas. Você tem resistido às tentações ou tem sido derrotado por elas? Tem dado lugar ao inimigo ou dado lugar ao Espírito Santo na sua vida, você como igreja do Senhor? Você tem cultuado a Deus ou este mundo que jaz no maligno? Policarpo, um irmão que era pastor da igreja de Esmirna, foi queimado vivo aos 86 anos de idade, ao recusar adorar a César. O evangelho hoje é muito fácil. Uma das maiores perseguições que o inimigo traz para a igreja não é prisões, talvez não seja enfermidade, lutas, mas é a liberdade que temos hoje, que a perdemos. E a liberdade muitas vezes leva à libertinagem, a falta de temor a Deus. Começamos a não ouvir a Deus e a olhar as coisas que estão à nossa frente. Uma igreja pobre, ela era uma igreja pobre em recursos, mas ela era rica no Senhor, e ela foi perseguida. Havia fiéis lá na igreja de Esmirna, como também havia fiéis em Éfeso. Eu estou colocando aqui os pontos que levaram Deus repreender as igrejas. E Policarpo foi perseguido por judeus, e o Senhor chamou eles, judeus que se diziam eram de Deus, e perseguiam o irmão. Eles eram filhos de Deus. E Deus falou: vocês são sinagogas de Satanás. Mas a palavra de Deus é dura. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Muitas das vezes negamos o Senhor por nada. Por nada. Trocamos o Senhor por pratos de lentilhas, por alfarrobas. Tudo no mundo é alfarroba. Você só vai entender quando você vai levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, pequei contra ti. Irmãos, as nossas transgressões contra o Senhor entristece o coração do Senhor. Sejamos fiéis naquilo que temos ouvido, aprendido, e que o Espírito do Senhor nos dê graça de praticarmos. E vigie, porque é um alerta, e o Senhor está pronto a qualquer momento. Pérgamo 2,16. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Deus é longânimo, misericordioso, mas é Deus de justiça, de juízo. Você tem dado ouvido às falsas religiões? O mundo gosta de religião. A palavra é bonita, religião é religar, vem do latim. A religião que não liga você com Deus. Eu lembro do irmão Valdir: joga no vaso e dá descarga, porque ela muitas das vezes está afastando você do Deus vivo e verdadeiro. Não dê ouvidos a Balaão, pois vendem serviços religiosos para obterem lucros pessoais. Liga a televisão que você vê os Balaões. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Cuidado em ouvir os falsos profetas. Deus tem conhecimento perfeito de cada ser humano. Nada fica escondido. Meu irmão, Eli, todos nós, povo de Deus em Vitória, no mundo, em qualquer lugar, os olhos do Senhor, Ele nos vê.
Ele me vê lá no meu interior. Não tem nada escondido diante do Senhor. Nada. Não dê ouvidos aos nicolaítas, os nicolaus, como tinha lá na época em Pérgamo, que podem te levar à idolatria e à imoralidade. Doutrinas que rodam por aí há bastante tempo. Cuidado em coisas que você envolve. Há pouco dia eu ouvi de um curso em algum lugar, e já ouvi desse líder, não vou citar o nome que eu quero pesquisar melhor. Quando as coisas expandem demais e tem homem por trás, muitas das vezes tem heresias que passam sutilmente. Não dê ouvido aos nicolaítas, que pode levar à idolatria e imoralidade. Uma igreja que dava ouvidos à falsidade. A igreja de Pérgamo. Você tem sido Pérgamo? A Bíblia diz que no final dos tempos falsos profetas se levantarão, dizendo-se que até serem o Cristo. E a Bíblia diz que muitos o seguirão. Se seguem alguns que nem prodígios e sinais fazem. A gente vê que é tudo carnalidade, tudo emoções. As pessoas ficam abestalhadas, vendo coisas que não são. Quanto mais quando o engano surge plenamente, com prodígios, sinais e maravilhas. Tiatira, Apocalipse 2:21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer se arrepender de sua prostituição. Alguém tem te influenciado com a idolatria e prostituição? Deus tem conhecimento perfeito de cada ser humano. Nada fica escondido. Havia uma falsa profetisa que levou alguns irmãos a desvios doutrinários lá na igreja de Tiatira. Uma igreja que dava ouvidos a falsas profecias. Irmão, tudo que o homem disser, tudo que eu disser, os irmãos conferem com a Bíblia. Toda a profecia já está aqui. Deus pode usar alguém para te trazer alguma palavra de edificação. Mas tudo já foi escrito para o nosso conhecimento. Apenas ler e buscar. Por buscarmos essas coisas, o espírito de engano pode estar nos enganando, porque nós estamos ouvindo, dando ouvido a estas coisas. Tiatira, uma igreja que deu ouvidos às falsas profecias. Quantas chamadas denominações foram criadas por falsas profecias, por falsas visões? Nós temos aprendido que a igreja é una na localidade. Todos os salvos em Vitória fazem parte da igreja Vitória. Se não estão aqui conosco, se não reúnem neste princípio, se não estão conosco nesta unidade, ou se estão, por não entenderem. Mas o Espírito Santo de Deus diz: somos um, porque o Senhor é a única cabeça de tudo isso. E eles se aproximam. Lembro-me quando garoto, eu conhecia as denominações tradicionais, os batistas, a Assembleia de Deus, os luteranos, os luterianos e outras. Dos anos 70 para cá virou uma coxa de retalho. Cada um funda a sua, conforme a sua profecia, a sua revelação, o seu ministério. Há pouco tempo, alguém falou comigo, eu já disse para alguns irmãos: eu vou em tal lugar na inauguração da igreja.
Mas, Senhor, dá-me domínio próprio nesse momento. É triste, mas é realidade. Eu não vou à inauguração da igreja, porque o Senhor já inaugurou há 2000 anos. É mais um grupo de divididos. E o Senhor, pela sua misericórdia, tem abençoado. Mas esse não é o princípio, não é o propósito de Deus. Sardes, Apocalipse 3:4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O seu caráter diz o quanto você teme a Deus. Caráter de homem, caráter de mulher, caráter de jovens femininas. O que Deus transformou na sua vida que vai mostrar realmente quem você é. Porque se praticas algo contra os princípios de Deus, os princípios de Deus da palavra, prova que você tem problema de caráter. Porque o caráter, mesmo a pessoa talvez nem conhecendo Deus plenamente, a gente conhece alguns, eles praticam coisas muito mais certas do que muitos cristãos. Se eu não temo a Deus, pelo menos eu tenho que ter caráter, saber o que é realmente. A marca do cristão tem que ter o caráter, porque a marca do cristão tem que ser isso. Eu tenho que respeitar o meu semelhante. Um jovem tem que respeitar a sua, e a sua tem que respeitar o seu. Porque se não fizer é falta de caráter, e Deus está vendo. A vestimenta representa santidade e pureza. Não se contaminaram. A vestimenta está dizendo aqui porque esta cidade de Sardes tinha a lã branca que fazia as roupas. Mas Deus está falando, não é essa lã branca, essa vestimenta que você usa, branquinha, bonita, essa vestimenta de varão. Deus está falando, é a santidade, é o manto da justiça do Senhor sobre a nossa vida. Na igreja de Sardes, poucos eram fiéis, umas poucas pessoas não se contaminaram, mas era uma igreja morta. Porque, irmãos, nós sabemos que se não vigiarmos, uma laranja apodrecendo numa vasilha cheia de laranja leva todas as outras a apodrecer. Sabe disso? Nós temos que vigiar. Como igreja de Sardes, você está vivo ou já está morto espiritualmente? A igreja de Laodiceia é depois de Filadélfia, mas eu coloquei antes. Apocalipse 3:18. Porque eles falam que a igreja de Laodiceia é a nossa igreja contemporânea de 1700, 1800 para cá. Alguns comentaristas colocam isso. 3:18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Laodiceia era uma cidade rica, muito ouro. Não adianta. Igreja rica, mas o ouro tem que ser do Senhor. Ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vestiduras brancas de santidade, de justiça, e o colírio para tirar a sujeira dos olhos. Não seja uma pessoa hipócrita que professa conhecer Cristo, mas que não pertence verdadeiramente a Ele.
chamados crentes nominais. Gostam de movimentos, mas não tem compromisso. Uma igreja que era arrogante e autossuficiente e complacente era a igreja de Laodiceia. O pecado é pecado, a vida de Deus é vida de Deus. Temos nos identificado com essas igrejas. Éfeso, uma igreja que não era dedicada ao Senhor. Esmirna, uma igreja pobre, mas rica no Senhor, mas ela foi perseguida. Pérgamo, uma igreja que dava ouvidos à falsidade. Tiatira, uma igreja que deu ouvidos às falsas profecias. Sardes, uma igreja morta. Laodiceia, uma igreja arrogante e autossuficiente e complacente. Há muitas reuniões, irmãos, que se o Espírito do Senhor não estiver, continua do mesmo jeito. Vamos à igreja de Filadélfia, que eu coloquei por último. Apocalipse 3, 7 a 13. Filadélfia era uma igreja fiel, irmãos. Ela era fiel. 3, 7 a 13 assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Irmãos, a porta da verdade, ninguém pode fechar a porta da verdade. Nós temos a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Ela não pode ficar de fora. Que tem poucas forças, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os fareis vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui tem uma advertência, que é uma bênção, uma palavra para o Senhor, do Senhor para a igreja, para os fiéis, para essa igreja fiel, a Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A palavra que está escrita aqui, irmãos, é para a igreja, é para nós, é para você. Jesus está falando que Ele vai tirar a sua igreja daqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Tens guardado como igreja a palavra de Deus no seu coração? Somente guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou tu errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação. Quem é que o Senhor vai arrebatar? Os que guardam a sua palavra, os que vigiam, os fiéis, aqueles que confiam no Senhor. E Ele diz aqui da provação que virá no mundo inteiro. Meus irmãos, vai ser uma colheita muito grande. Já pensou quando a igreja for arrebatada? Quando os santos de Deus, os remidos do Senhor deixaram essa terra, e aqueles nominais, aqueles crentes que não tiveram compromisso, não têm compromisso, vivem a vida de qualquer maneira, não têm experiência com Jesus, são os religiosos no mundo. Vai ser um impacto muito grande.
Eu creio que no domingo seguinte, muitos que não querem comunhão com o Senhor nem com a sua igreja a procurarão, mas não encontrarão mais o sucesso do Senhor. E a aprovação há de vir para o mundo inteiro. Eu lembro do irmão Aguilar, eu não esqueço da expressão dele, eu já disse isso aqui. Viver na época da grande tribulação deste mundo é como descer no tobogã de Gilete. É muito sério. E diz aqui, a aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário de meu Deus. Irmãos, nós somos vencedores, porque aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Pelo sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. Falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos ouça e que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos ouça e que o Espírito diz a você. No capítulo 21, 7 a 8 diz assim: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. O vencedor, pelo sangue de Jesus nós somos vencedores. Cada manhã, Senhor, tenha misericórdia. Que o Espírito do Senhor nos leve a cada dia a honrar o Senhor. E no versículo 8 diz assim: quanto porém aos covardes, quem são os covardes? Que têm medo de confessar a Jesus, de testemunhar de Jesus, de tomar uma posição por Jesus. O que na minha casa vai dizer? O que meus amigos vão dizer? De fora fica os incrédulos. Incrédulos se recusa a crer no Salvador dos pecadores. O que não leva você a crer em Jesus é a sua incredulidade. Ore ao Senhor, peça a Deus que através do Espírito Santo dele quebra esta barreira. Ouça o que está dizendo. Os abomináveis, dados a toda forma repulsiva de imoralidade. Lá diz: os assassinos são malévolos e selvagens. Lá fala que os impuros praticam fornicação e outros pecados sexuais. Feiticeiros que negociam com espíritos malignos. Idólatras que insultam a Deus adorando imagens. Mentirosos que enganam compulsivamente. Aqui está a palavra do Senhor. E terminando diz: quando porém aos covardes, aos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o banimento completo da presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Que o Senhor, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Filho, possa ser honrado em nossas vidas como igreja. Reflitamos na palavra do Senhor e ouçamos, e que o Espírito disse para mim, tem dito para mim, e diz para cada um de nós aqui nesta noite. Amém?